Está começando o Centro do Debate, um podcast que busca aquilo que é essencial sem inflexões. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as políticas para as mulheres e as mulheres na política. E a nossa convidada especial é a secretária das Mulheres do Rio Grande do Sul, minha querida amiga Fábia Almeida Richter. A Fábia é enfermeira, formada pela Universidade Federal de Rio Grande, especialista em saúde da família, gestão hospitalar e gestão pública. Ela foi secretária municipal de saúde da cidade de Cristal entre 2001 e 2011 e foi eleita e reeleita prefeita de Cristal entre 2013 e 2020. Aliás, foi a primeira mulher a comandar a cidade. Em 2022, ela foi candidata a deputada federal e integra, portanto, a suplência da bancada do PSD no Rio Grande do Sul. Foi indicada, nomeada pelo governador Eduardo Leite para compor, para assumir e comandar esta Secretaria das Mulheres do Rio Grande do Sul. Teve um grande ato de posse agora no dia 6 de outubro. Secretário, prazer poder conversar contigo, sabe da minha admiração por ti, pelo teu trabalho, a tua história. E eu queria exatamente começar, tu tem muita experiência política, e eu noto que no Rio Grande do Sul sempre tudo é muito dividido, né? E nós tivemos aqui um episódio raro de consenso, né? As bancadas, independente se os partidos são de esquerda ou de direita, a bancada feminina se uniu, houve, portanto, um consenso na criação desta secretaria, da retomada, portanto, né, de uma estrutura estatal para pensar as políticas para as mulheres. Isso é um sinal de maturidade, secretário? Sim, com certeza sim, né? Jairo, agradecer o convite, né? Uma A honra. admiração é mútua, né? A gente, quem milita na política, assim, gosta de poder conversar com pessoas que têm experiência na política, mas que têm experiência também de posicionamento de vida, e tu é uma dessas pessoas. Cumprimentar a tua audiência, né? E poder contar um pouquinho da história, dos pensamentos e do que estamos planejando, né? Na secretaria, isso é bem importante. Sobre a tua pergunta da maturidade em função da criação da secretaria, é importante que a gente fale um pouquinho da história, do o que aconteceu. Então, nós tivemos no governo Sartori a extinção desta secretaria, ela se tornando um departamento. E isso, com certeza, refletiu, né, em uma descontinuidade de algumas políticas. Políticas públicas voltadas para a mulher. Mas o Conselho Estadual das Mulheres sempre se manteve, e, naturalmente, alguns municípios, algumas regiões foram se organizando pela necessidade do enfrentamento, e principalmente das questões de violência. O fato é que, este ano, nós tivemos uma série de feminicídios assim concentrados durante o período da Páscoa. Muito embora o Estado tenha, inclusive, um grande investimento em políticas para as mulheres, são quase 200 milhões esse ano, eles não estão consolidados numa única pasta. Então, eles estão diluídos ali em várias secretarias. Então, nunca teve uma ausência de proposição do governo nesse sentido, mas não tinha algo sistematizado, organizado entre os municípios e o próprio Estado. Então, a criação da secretaria acabou surgindo como uma demanda que veio da sociedade, né? Veio através do Conselho Estadual das Mulheres, através de muitas vozes que tem, porque são muitos órgãos ali representados, né? Inclusive do interior, não são só urbanos, tem uma representação de interior também. Mas aí, assim, teve uma ação específica da deputada Bruna, do PCdoB, que, neste momento, coordenava a Procuradoria da Mulher na Assembleia, unindo todas as mulheres deputadas, encaminharam um pedido ao governador da secretaria, e o governador imediatamente registrou isso. Sim, isso é importante, e ele fez um movimento ali, enfim, e aí o projeto de lei foi para a Câmara e foi bem legal, porque foi unânime, né? Foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados e deputadas Todos os votaram. deputados e deputadas votaram a favor. Bem legal. Com a tua experiência de gestão, quais são os grandes desafios, né? Porque você está assumindo, claro, nós temos aí um ano e alguns meses de governo. Quais são os maiores desafios para a pasta, a Secretaria das Mulheres?
É que nós vamos lidar com um tema e nós trouxemos uma visão diferente assim do normal, né? O próprio Ministério da Saúde, ele olha esse enfrentamento da questão da violência da mulher a partir da mulher em uma delegacia ou uma unidade de saúde ou ligando para o 190, né? E o nosso desafio é não olhar para a consequência, que é a própria agressão ou o próprio feminicídio. O nosso desafio é trabalhar prevenção. E quando o governador me convidou, eu disse para ele, o senhor tem ideia que o senhor está convidando uma enfermeira especialista em saúde da família que trabalha diretamente com prevenção. Eu, inclusive, no meu programa de rádio e televisão, eu falo sobre o não adoecimento. A pessoa pode não estar doente, mas ela pode estar tendo comportamento, estar envolvida em um ambiente, ela pode estar comendo, ela pode estar constantemente exposta a algo que está causando adoecimento para essa pessoa. E nesse caso da violência doméstica, familiar, ou até mesmo da opressão nos diferentes locais que a mulher convive, tem consequências seríssimas em toda a cascata social nossa, porque a mulher é uma viga importante da sociedade. Então, a ideia é trabalhar com um olhar de não adoecimento, porque a violência leva ao adoecimento. A pior coisa desse cenário é a morte, mas e o processo? Leva ao adoecimento mental, físico, oncológico. Doenças oncológicas surgem porque as pessoas oprimidas, elas acabam tendo problema no seu sistema imunológico e despertam a genética e a propensão da própria oncologia. Estou dando um exemplo, né? E o governador disse, vamos lá, porque isso é importante. Então, nosso desafio aqui é mexer com a sociedade. Nós vamos mexer numa caixa preta, que não é fácil falar, porque há historicamente uma manutenção do homem como chefe da família, como provedor. Ah, não, Fábia, mas isso mudou. Eu tenho dito assim, Jairo, que, por exemplo, se nós temos um menino, né? Ele tem 2 anos de idade. Se eu tirar o meu sapato de salto aqui e ele colocar o salto e ficar andando pela casa, o que é a primeira coisa que todo mundo pensa? Isso não é uma coisa de menino. Para com isso. Se ele pegar a minha maquiagem e quiser brincar com a maquiagem, a gente já pensa, o que ele quer brincando com maquiagem? Se ele vai brincar com meninas e ele quiser nanar o nenê, ou quiser imitar a mãe que coloca o irmãozinho para mamar no peito, a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? Né? Se ele vai brincar de casinha e ele vai fazer comidinha, não combina com um menino. Mas aí esse menino cresce e ele vai casar com a minha filha, que é engenheira florestal, que trabalha fora. Esse menino terá que colocar roupa na máquina, ele terá que ajudar a lavar a louça, ele terá que ajudar a limpar o banheiro, ele terá que colaborar nas tarefas que normalmente ele aprendeu e guardou no lugar mais profundo do seu inconsciente, que não eram de homem. E quando ele, mesmo racionalmente, diz e começa a fazer, ele se vê na condição de fazer isso, ele se sente incapaz. Ele desperta algo dentro dele que ele precisa dizer, não, eu sou um homem moderno. E a nossa sociedade não está preparada para isso ainda. Porque se ele for no futebol e ele disser assim, eu tenho que voltar para casa porque eu vou ter que ajudar minha mulher a botar roupa na máquina, os amigos do futebol, mesmo todos tendo que colocar roupa na máquina, dizem o quê? Mandado pela mulher, como tu é fraco. Então, é disso que nós estamos falando. Então, o nosso desafio vai ser conversar com a sociedade. Tanto que o slogan da secretaria é Mulheres para o Mundo. O mundo que nós entramos numa sociedade para sermos o que nós quisermos. Mas o mundo não está preparado para isso. Então, ele nos devolve coisas que nos machucam, ferem, dói, não é fácil. Se tu levantar minha blusa, tem marcas profundas que vão na minha alma, de coisas que aconteceram porque a gente às vezes tem coragem que chega até a loucura, a ponto de ser prefeita de um município de 5.000 habitantes e querer concorrer a deputada federal e na minha região fazer um volume de votos que surpreendeu, inclusive, a ti. Né? Grande votação. Isso. Então, isso me incomoda. É uma mulher posicionada, inteligente, ajeitada,
ela irrita muitos homens porque a gente pisa no calcanhar de alguns deles e incomoda, porque nós queremos cota, tá? Queremos a mulher compondo a chapa, mas verdadeiramente a gente não quer que ela esteja lá, porque esse espaço é meu. Então eu vou fazer uma briga de machão aqui. Então, o que eu estou fazendo essa volta toda para dizer que nós vamos ter que preparar o mundo para as mulheres. Então, no nosso slogan é Mulheres para o Mundo, mas um mundo também com o olhar dessa nova mulher, né? Porque o homem também sofre. Esse homem que vive neste mundo, que às vezes ele fica perdido, porque a gente avisou a mulher para ela ser o que ela quiser, mas nós não preparamos o homem para essa mulher diferente, né? Secretária, a senhora fala do patriarcado, né, que é muito Exato. forte na nossa sociedade. E fala também em prevenção. Aí entra o papel da educação, por exemplo? Sempre, exatamente. A educação Tudo é trabalho libertadora. articulado com a educação. Isso. Nós tivemos uma situação semana passada, porque nós estamos ouvindo muitos estudos científicos, nós estamos buscando evidências científicas para conseguir entender o olhar de quem agride. O que pensou o agressor que deu 13 facadas? O que pensou o agressor que deu um tiro na cabeça? Se nós olharmos o histórico dos feminicídios, é uma arma branca a mais usada. Isso nos diz o quê? Que não foi um evento premeditado, foi um evento passional, emocional. E isso dá arrependimento depois. Tanto que as pesquisas que nós temos visto, e vimos uma da Universidade de Juí, onde eles falam justamente isso, eles não se veem como criminosos. Porque eu não sou um criminoso, mas ele cometeu um crime. Mas nós estamos falando de algo que está na sociedade e que nós precisamos, inclusive, entender. E olha, já era uma coisa muito importante. Quando esse estudo de Juí, que entrevistou cerca de 50 homens que agrediram mulheres, tentaram cometer feminicídio ou cometeram feminicídio, duas coisas aparecem com muita força. Primeiro, assim, na minha família não era uma família violenta, porque a gente pensa, né? Esse homem sofreu violência, tinha um pai violento, uma mãe violenta. Não. Mas sabe o que ele diz? Na família, lá na minha casa tinha respeito. A minha mãe respeitava meu pai. Quer dizer o quê? Subordinava muitas vezes? Estava subordinada. Ela seguia... Ok, vamos lá, porque foi assim com a minha mãe, foi assim com a minha avó, vai ser assim comigo, tudo bem. Eu já aprendi isso, né? Então, agora essa mulher diz, não, eu não quero. E o outro elemento, esse celular. Eu odeio esse celular, porque o celular é a liberdade que ele não tem como controlar, né? E coisas incríveis vieram da pesquisa. Então, com esse embasamento da pesquisa que nós temos, e eu tenho dito para todo mundo que nós precisamos escrever o que acontece com o feminicídio no Rio Grande do Sul. Olha só, ontem tivemos dois feminicídios. E uma morte de uma tentativa que também foi antes de ontem. Então, assim, esses números, eles crescem e parece, inclusive, que quanto mais falamos, mais acontece os feminicídios. Eu tenho me perguntado, os estudos falam que algo semelhante pode acontecer no suicídio. Mas o que acontece conosco aqui hoje? Nós precisamos estudar isso. E nós precisamos, estudando e entendendo, inclusive fomentar pesquisa está no nosso escopo de trabalho, para a gente conseguir entender o que acontece, para a gente conseguir pensar numa vacina. Né? E é por isso que a gente fala em prevenção. Então, a ideia é trabalhar o masculino para o feminino moderno. Trabalhar o homem para essa mulher no mundo. Né? Poder usar a escola, as equipes multidisciplinares nos municípios. Então, a ideia é construir redes municipais, regionais, onde nós vamos desde o abrigamento, um abrigamento com cuidado para ela ser colocada no mercado de trabalho. Então, nós vamos trabalhar capacitação, mas tudo com olhar regional. Não adianta eu levar um curso e capacitar 30 cabeleireiras em um município que não vai ter trabalho para as 30, né? E se tu me deixar, eu vou falar. Não, eu queria te perguntar um pouco sobre as medidas, né? Obviamente que a Polícia Civil, a Brigada, no Rio Grande do Sul, eles tiveram já ter uma atuação já bastante consolidada, né? A Patrulha Maria da Penha, todo o trabalho das delegacias com salas, né? Que tem atendimento exclusivo por mulheres, que nós temos várias inovações aqui no sistema de segurança.
Essas medidas continuam? Qual é a realidade hoje da proteção e da segurança, secretária? Legal tu ter perguntado isso, porque tem duas coisas que eu não sabia que tinha e que eu, dentro do governo, enxerguei. Porque, como nós não usamos, são ferramentas que nós não usamos, sei lá, às vezes a gente não se dá conta o quanto que isso é impactante. Então, tem uma ferramenta que é uma ação do RS Seguro, discutida com a London School, que se criou uma inteligência artificial que mede o risco daquela relação de violência. Então, eu sou a Fábia Richter. O meu companheiro, meu marido, é o Ângelo Marinho. A inteligência artificial, quando coloca o meu nome, ela vai atrás de tudo aquilo que já apareceu de boletim de ocorrência, de informações, mas dentro da segurança, e vai me dizer auto, e aí pega tudo que o Ângelo tem também, de ocorrências, de coisas que aconteceram com ele, e linka com o risco de violência doméstica. E aí a promotoria, o juiz, o policial, o delegado tem acesso a essa informação para decidir, olha só, nós precisamos te abrigar. Não, mas eu não quero ir. Tu tem que abrigar, porque o teu risco é muito alto. Né? Ajuda na tomada de decisão, da intervenção da Maria da Penha, de todas essas questões. E a outra tecnologia muito linda que tem é uma tornozeleira que mapeia, cria um mapa, faz um mapeamento do território onde a mulher está, e quando o homem que está com a tornozeleira entra no território de risco, e tem um celular que avisa essa mulher de que o homem está se aproximando. E, inclusive, destina uma rota de fuga para ela, segura. E avisa a equipe da Maria da Penha, é muito legal. A tecnologia vem para nos servir, e nós vamos usar isso. Nós estamos trabalhando em uma IA que vai ligar ao guria. Sabe a guria que é uma IA já do Estado? Do Estado, né? Isso aí. A ideia é que nós façamos um mapeamento da violência, como fizemos a avaliação do idoso, clínico funcional do idoso. Os agentes comunitários, as equipes de SF, as equipes do CRAS, as equipes da educação, mas especialmente as equipes de saúde já entram na casa das pessoas, né? Então, a ideia, que é uma ideia incipiente que nós estamos trabalhando, nós temos um mês de secretaria, é mapear os domicílios com risco de violência. Isso vai ajudar a violência com a criança e do idoso também. E nós temos trabalhado muito rapidamente, nós vamos entregar isso para a sociedade. Secretário, nós tínhamos muitas estruturas, né, tipo casas de apoio às mulheres, né, estruturas públicas, mas muitas prefeituras, em razão da dificuldade, acabaram fechando esse serviço. A senhora foi prefeita, né, uma prefeita, inclusive, muito reconhecida, né, com relação à FAMURS. Como é que é ajustar essa questão hoje com os municípios, para eles retomarem essas iniciativas, esse espaço, e também ter uma sintonia com as políticas da secretaria? Olha, Deus foi muito bom, né? Porque nós temos uma mulher presidente da FAMURS. Foi muito bacana quando nós nos encontramos e as duas nos olhamos e dissemos, onde vamos parar? Olha a oportunidade que temos, né? Então, nós tivemos hoje de manhã uma reunião de trabalho com a representante que veio a pedido dela, né, da organização do movimento que nós faremos junto com a FAMURS. Então, nós vamos fazer um evento onde quem vai divulgar o evento é a FAMURS, né, direto nos gabinetes dos prefeitos. Nós também estamos colocando uma pesquisa no ar, está indo hoje, amanhã, para chegar para os prefeitos sobre o que tem em cada município de aparelhagem, ainda de estrutura, né, da mulher. E também nós vamos fazer um evento, então, em conjunto, dia 14 de novembro, onde nós vamos trazer as estruturas que tem nos municípios para a gente entender um pouquinho e falar para eles o que nós estamos pensando e ouvir um pouco do que eles estão pensando. E no dia 25 de novembro, a princípio, eu participo, vou ter uma participação da reunião das associações dos prefeitos. Porque a nossa ideia é visitar as associações e criar o abrigamento regional com cofinanciamento estadual. E aí poder fazer uma regulação de abrigo, de vagas, né? Porque esse vai ser o papel do Estado, que vai ser capacitar, qualificar essa rede,
introduzir qualificações nas diferentes regiões do estado. Vai ser um investimento bem importante na parte de capacitação. Nós estamos trabalhando com organismos não governamentais para busca captação de recursos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a ideia é que a gente tenha uma coisa que nós criamos um nome, mas não é um nome ainda, né? Potencialmente o governador vai dar o nome que ele gostará, mas é como se fosse um centro regional de referência da mulher gaúcha, que vai ter ali numa cidade polo da região, vou dar um exemplo da minha região, né, Camaquã, que vai ajudar na construção da rede dos municípios menores, né, com abrigamento, mas muitas vezes uma mulher não poderá ficar em Camaquã, porque dependendo da condição, o homem sabe onde ela está, ele vai atrás. Mas aí nós vamos ter condições de colocar ela lá numa outra região, se for o caso, né? Com avaliação técnica, com todo um cuidado, né? De buscar, entendendo o que acontece naquela região, né? As regiões do estado são diferentes economicamente, culturalmente, então a ideia é fazer uma coisa customizada para cada região. E hoje eu atendi vereadoras, a primeira-dama, foi uma delegação de Arroio do Tigre. E lá eles têm um trabalho de proteção da mulher em torno, não tem procuradoria, não tem secretaria, mas eles têm um grande conselho da mulher ativo. O que nós temos que fazer de estrutura? Eu disse, olha, tentem criar o Fundo da Mulher, né, o Fundo Municipal da Mulher, porque para o confinanciamento será por essa via que iremos fazer. Não está nada pronto, mas se eu posso dar uma recomendação é essa. Agora é o seguinte, procurem localizar as forças vivas do município, porque, Jairo, eu tenho dito para todo mundo assim, nós não queremos que as famílias terminem, nós não queremos que o pai esteja longe dos seus filhos ou que a mãe tenha que sair da sua casa, deixar suas coisas. O ideal é que a violência não aconteça. Então, nós temos muitas forças vivas nos municípios. Eu tenho falado e tenho críticas sobre isso. Nós temos os movimentos religiosos, que têm lideranças. Essas lideranças capacitadas, entendendo o contexto do processo de adoecimento, eles podem ajudar a intervir nessas situações, né? Então, se a gente tem um mapeamento daquele domicílio de risco de violência, quais são as intervenções que o município, junto com o apoio do Estado, vai fazer para que aquilo mude de cor, vire uma situação de menor risco? Secretária, a senhora tem falado muito da autonomia financeira, né? Como é importante para as mulheres. Sim. A questão da geração de renda, da autonomia, né? da busca de alternativa, o empoderamento feminino. Como é que a Secretaria vai trabalhar nessa perspectiva? Olha, formação profissional, quais são os caminhos? Vocacionar a região, né? Então, qual é a vocação daquela região? O que nós precisamos de mão de obra para aquela região? A ideia é trabalhar com o sistema 5S, a gente já tem agenda com eles, nós já temos algumas sinalizações de empresas que querem ajudar nisso, né? Tem a Junta Comercial mesmo, tem um projeto bem bacana do Avança Mulheres, que já trabalha com qualificação de mulheres. Mas eu penso que nós teremos a condição no Estado, por exemplo, tem uma indústria de vestuário e precisa de facção. Não tenho na minha região. Bom, nós podemos localizar uma região que precisa dar emprego às mulheres. Nós podemos ajudar na captação de recursos para comprar as máquinas, né? O Ministério das Mulheres está com um edital aberto, né? A ideia também é trabalhar com a organização para fazer com que isso tenha início, meio e fim. Eu digo sempre, não adianta eu construir um prédio bem grande para capacitar as mulheres. Isso aconteceu comigo em Cristal. Aí nós vamos lá, compramos equipamentos, mas cadê Vou dar um exemplo bem fácil, de todo mundo entender. Vamos plantar laranja? Vamos fazer suco? Tá, mas nós temos que saber para quem nós vamos vender suco. Talvez não tenha quem compre esse suco. Então, talvez, com esse olhar macro do Estado, nós consigamos, inclusive, fazer alguns arranjos que possam ajudar na cadeia produtiva de alguns segmentos. Eu penso que isso vai ser muito lindo. É pena a gente não ter um pouco mais de tempo. É verdade. Mas, secretária,
tem já aí, na gestão pública, 20 25 anos aí, é. né? Começou em 2001, né? Isso. Como secretária, tem já uma experiência. Jairo, eu parei de contar com 20, aí tu vem e me traz 25, é Mas eu queria te verdade. perguntar uma coisa. Nós tivemos algumas áreas, por exemplo, jornalismo, uma área que era predominantemente masculina, hoje as mulheres são a maioria. Uhum. Poder Judiciário, eu não digo no Tribunal Superiores, porque tanto no STJ como no STF ainda não há uma presença Tem o feminina patriarcado adequada. instalado. Mas se nós olharmos a primeira instância, pessoalmente, você tem já a maioria de juízas, né? Então, o mesmo Poder Judiciário está se transformando. Por que essa resistência da política ainda, né? Nós temos apesar de todo o esforço dos últimos 30 anos, ainda nós temos uma presença pequena de mulheres no parlamento, por exemplo. É porque o voto é um mistério. E a mulher, ela precisa ter voto. E a mulher nem sempre está em posições de destaque. Veja bem, a maioria esmagadora das secretárias, das coordenadoras, das supervisoras são mulheres. Dificilmente tu tem o homem coordenador, supervisor. Essas são áreas afins, né? Mais para a mulher. Mas aí tu tem uma secretaria com a maioria mulher, mas o secretário é homem. As oportunidades na política são dadas de mais visibilidade aos homens. Isso precisa ser mudado, mas não é pelos homens, é pela nossa postura de mulher. Eu quero falar, por exemplo, da primeira-ministra japonesa. O movimento feminista tem dito, ela é primeira-ministra, mas ela não milita no movimento feminista. Eu também não militei com afinco nisso. Mas se eu estivesse militando, focada só nisso, talvez eu não tivesse conseguido estudar outras coisas e me preparar e ter trabalhado e ter dado duro na política da saúde, nas coisas que eu fiz, porque daí eu também não seria prefeita. Ela talvez, se tivesse militado com muita força no movimento feminista, será que ela tinha conseguido vencer e romper todas as barreiras para ela conseguir ser primeira-ministra de uma nação forte como o Japão? Então, o importante é que ela abre uma porta gigante e é um grande exemplo para cada mulher no mundo todo. Eu tenho dito que qualquer menina de Cristal, de Amaral Ferrador, de São Lourenço, de Camaquã, que estudou numa escola pública como eu e que foi prefeita e que hoje é secretária de Estado, vai olhar para mim e vai dizer, eu posso ser se ela conseguiu. Porque eu nasci e me criei em Cristal. Lá em Cristal, nós tivemos, no segundo ano de mandato, eu recebi das profs, sabe aquela perguntinha, o que tu vai ser quando crescer? Começou a aparecer prefeita. Porque elas olharam em mim e disseram, cara, se ela pode, eu também posso. Então, é disso que a gente está falando. Né? É isso. É ter mulheres que façam bem feito e que possam abrir portas, mas percebam, isso não é fácil. Porque é um mercado ainda muito masculino. A minha filha é engenheira florestal, também é um mercado masculino. É um desafio muito grande, né? Eu vou dizer para ti, nas minhas redes sociais, nós temos, assim, eu tenho mulheres que me procuram por diferentes coisas. Eu, nas minhas redes sociais, tenho várias perguntas sobre provas de instituições que talvez, em algum momento, essa prova física seja tão forte que tire as mulheres do processo. Então, isso é um debate sério e em algum momento nós vamos ter que fazer, né? Secretária, a senhora falou em visibilidade, né? E hoje, no parlamento, nós temos poucas mulheres, né? Embora exista uma cota para disputa, não tem uma cota para vaga. Né? Não seria o caso de ter cota para vaga também? Digamos, no mínimo 30% das vagas ser de mulheres? Ou se nós tivermos 70% de mulheres, 30% de homens, mas uma cota que garanta essa participação? Porque hoje nós não temos 30%. Eu seria deputada se tivesse cota de participação, né, de vaga. Eu seria deputada. Eu sou a mulher com mais votos no partido. O PSD tem um deputado, que é o Darley, tem um primeiro suplente, que é o Luciano Azevedo, e eu, né? E vou dizer de novo, foi uma surpresa. O pessoal não tinha, assim, acreditação que daria certo. Mas é porque eu digo, assim, para a mulher é mais difícil ela conquistar o voto.
E tem um lancezinho ali entre as mulheres, que nós também precisamos regular a lenta, que rola um pouquinho de... A mulher também não vota em mulher, mas professor não vota em professor, enfermeiro não vota em enfermeiro, né? Então, eu acho que os iguais precisam se encontrar nisso. Mas eu não sou mimizenta, viu? Eu sou uma mulher de levantar a cabeça e tocar. Mas é importante que a gente entenda que quem vai votar essas 30% de vaga? Não serão os homens? Aí eu te devolvo a pergunta. O que tu acha? Tu acha que eles vão votar para diminuir as cadeiras deles e sobrar mais para as mulheres? Nem todos são mente aberta. Uma reforma política não. teria que ter e Isso seria aí. justo, né? Seria justo. O mínimo, né? Mas Nós estamos falando em patamar mínimo. O ideal é que seja 50%, mais de 50%, que as mulheres são a maioria hoje, né? Mas a reforma política teria que ser por uma assembleia, por uma Câmara de Deputados para votar a reforma política. Não poderia ser com quem está lá, como é a Constituição, né? Deputados eleitos para fazer a Constituição acontecer. Porque os políticos envolvidos no processo, bom, a gente não consegue ter esse movimento. Pode ser que sim, sim. Mas olha só, quando eu fui prefeita no primeiro mandato, tínhamos 49 prefeitas dos 497 do estado. Na segunda, 10%. E depois baixou para 19%. Porque foi uma eleição mais difícil, a reeleição foi mais difícil, e aí as mulheres acabaram perdendo mais ainda espaço. É um trabalho de formiguinha. A secretaria também pretende incentivar as questões políticas, dando assim, movimento, argumento, atividade, recursos, para que vereadoras, mulheres ligadas à procuradoria... Eu brinco, né? A mulher está lá, aquela criatura irritante, né? Porque as mulheres irritam os homens, né? Não todos. Eu sei, prefeito, mas pensa, o prefeito não sabe o que faz com aquela pessoa. Vamos criar a Procuradoria da Mulher e vamos botar ela lá. Aí ela fica lá, sem recursos, sem capacidade de implementar muita coisa, ela fica com a sua própria força. Nós vamos dar força para ela, vamos causar um estraguinho lá. Secretária, você se filiou ao PSD em 2021, né? O PSD se tornou hoje o maior partido do Brasil em termos de prefeituras, tem a maior bancada no Senado, a quarta maior bancada na Câmara. É um partido que tende a se tornar talvez a maior referência política, né, no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, um partido que vem crescendo. Como é que você vê essa filiação? Agora, em maio, o governador Eduardo Leite se filiou, embora tivesse já um namoro com o PSD desde 2021, ele se filiou agora. Eu queria que fosse em 2021, mas... E como é que você vê esse novo momento do PSD? Você que já fazia parte do partido. É muito massa. Eu acho o centro... Eu me sinto ótima no centro. Eu digo sempre, eu fui uma prefeita de centro. Se cuidar das pessoas, de se preocupar com o outro, de olhar para as minorias, de estar pronta para atender as pessoas, é coisa da esquerda? Eu sou de esquerda. Pode votar certo, eu sou de esquerda. Mas se olhar para o empresário, para o produtor, para o agro, cuidar disso, entendendo da importância e a relevância disso, socialmente, inclusive, eu sou de direita. Não tem problema nenhum. Então, isso é ser do centro. É entender quem tu é. Jairo, em um país com tantos P's, partido não é fim. Partido é meio. Tu tem que saber quem tu é. Qual é a tua bandeira, quem tu representa de verdade. Eu sou uma mulher que gosto de gente. Eu peço todos os dias, Deus, eu quero seguir acreditando nas pessoas. E eu não consigo não deixar a minha marca no mundo. É uma coisa que... É uma vontade de mudar o mundo. E agora que eu sou avó, tenho uma netinha de 6 meses, mais ainda a necessidade de ter um mundo melhor. E aí... Quando tu para pensar nesse mundo, qual é o jeito mais correto e certo da gente mudar o mundo? É na política. Não adianta gritar, se esgoelar, rede social. Não. Tem que militar e fazer a boa política. E a política da construção. Eu não gosto de extremos. Acho que isso está destruindo o país, isso está destruindo as famílias, está destruindo as relações. E muito desse discurso de ódio que a gente tem dos dois lados está promovendo o feminicídio no Rio Grande do Sul e no país todo, né? Esse discurso de ódio, eu tenho uma preocupação muito grande com o Natal e o Ano Novo, porque a Páscoa nós tivemos 11 feminicídios e foi um feriado prolongado. Nós
nós da saúde, nós da polícia, a gente já sabe que nos feriados as pessoas brigam mais, bebem mais, dá mais atendimento nas emergências, a brigada militar atende mais, a polícia civil atende mais. E nós tivemos agora, no feriado de Dia das Crianças, também 5 feminicídios ali nos dias do feriado. Porque, percebam, não é bem nos feriados. É no domingo da noite, é na segunda, é o resquício do feriado, né? É o ajuste de contas. E o que vai acontecer no Natal e Ano Novo? Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 5 dias. E depois nós temos mais 5 na outra semana. Então, nós vamos apresentar para a sociedade gaúcha algo muito forte. Inclusive, a ideia está ajustando justamente com a rede, com os prefeitos. Nós teremos uma ação de grande impacto, preventiva, porque nós temos dito que em briga de marido e mulher, pelo menos alguém tem que nos avisar para a gente tentar intervir, porque 75% das mulheres que morreram no estado não tinham medida protetiva e 55% não tinham nenhum BO. Percebe? Isso está anterior à polícia. Está lá na casa das pessoas, nas relações de vida. Como que a gente cuida disso? Falando com a sociedade, envolvendo ela. Secretário, para a gente concluir, falar um pouquinho de política, a senhora mencionou essa polarização, né? Acho que nos últimos 12 anos a gente vem crescendo, desde 2013, ali nós temos um crescimento da polarização, passou por 14, passou por 2018, né? E 2022. Hoje o governador Eduardo Leite é um dos nomes do PSD, tem o nome do governador Ratinho Júnior, que também é um excelente gestor, e o nome do governador Leite. Mas o governador Leite, no espectro político, é o nome mais ao centro, é aquele que representa uma terceira via. A senhora acredita que há espaço hoje para um caminho que fuja dessa polarização, há uma exaustão hoje da polarização? Porque eu vejo muitas pessoas hoje cansadas dessa briga, né? Entre os dois extremos, né? Há espaço para uma terceira via, na sua opinião? Num nome, por exemplo, como o governador Leite? O governador vai ser presidente da República, em algum momento da vida dele. E eu não conhecia ele, como eu fui prefeita na mesma época dele, ele é lá da minha região, mas eu não tinha convivido com um cara que não consegue dizer não para as pessoas. Ele fica, se deixar, ele fica horas tirando selfie, foto e sendo querido com as pessoas. Eu já vi governador que passava batido, né? Ele sofre por dizer não para foto, né? Então ele tem um carisma muito grande, ele é muito inteligente, ele se preparou, ele não é um ser empírico que quer ser presidente da República, ele está preparado para isso, ele vai ser o presidente da República. O que eu vejo hoje é que quem é de esquerda se manifesta, que quem é de direita se manifesta, mas a maioria esmagadora das pessoas estão confusas e com medo, inclusive, porque se tu te posicionar, tu leva ferro, de um dos dois. De um lado ou de outro, ou Exato. até dos dois. Né? Até dos dois. Acho que essas pessoas que estão no meio do caminho, elas querem uma alternativa. E o PSD tem responsabilidade sobre isso. Ele precisa apresentar um candidato, e eu que serei candidata, pré-candidata, né? Nós precisamos levar esse debate para a sociedade. É preciso parar com isso. Eu sou uma pessoa que milito muito na enfermagem, né, que é uma profissão sofrida, judiada, que atende as pessoas, que ganha pouco. Que teve uma grande missão com a Covid, né? Acho que o papel da saúde, especialmente da enfermagem, ela se revelou ainda mais importante para a sociedade do que era, né? Mas Jairo, a enfermagem está apanhando muito agora, literalmente, porque tem agora uma vibezinha, uma modinha de fomentar a agressão nas portas de acesso das emergências, né? Então, se a pessoa vai lá e faz a triagem e ganha uma cor que já sabe que vai ter que esperar 6 horas, porque ela deveria ter procurado o posto de saúde, ela acabou procurando... As pessoas terceirizam a responsabilidade pela sua saúde, né? Eu falo muito isso no meu programa de rádio. A primeira grande responsabilidade pela saúde de uma pessoa é dela mesma, né? Então, se tu vai na emergência, bom, o primeiro lugar que qualquer pessoa precisa procurar é uma unidade básica de saúde. E aí ela acaba agredindo a enfermagem, judiando da enfermagem, né? Tem muitos políticos fazendo mídia, entrando sem entender nada de saúde, entrando lá e falando, olha aqui, né? Então, e ninguém dá no médico. Até tem alguns que dão, mas quem apanha mesmo é a enfermagem. E não é enfermeiro, é o técnico de enfermagem, que é o mais sofrido de todos e é o que mais carinho te dá e é o que mais te cuida, mais coloca a mão.
Então, assim, nós que cuidamos das pessoas, nós vemos que muitas vezes tem muita briga em ambiente de trabalho, na família, que leva ao adoecimento por conta dessa diferença política que nós temos enfrentado. Então, é preciso conversar com a sociedade sobre isso e nós vamos ter uma missão aí na próxima eleição, talvez levar pau dos dois lados, mas defender algo que eu entendo que a maioria espera. Quero agradecer a participação da secretária das Mulheres do Rio Grande do Sul, minha querida amiga Fábia Richter, que trouxe essa reflexão sobre as políticas para as mulheres, mas também as mulheres na política. Eu te convido a curtir o nosso podcast, compartilhar e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!